E então, pessoal, bom, tá circulando aí há muito tempo já um mistério, né, sobre uma famosa malinha que circula no mundo antigo, né, nas civilizações antigas, que poderia ser da Suméria, mas também aparece na Ásia, aparece na Turquia, aparece na Babilônia e que chega, por exemplo, ao Egito e chega até aqui, até a América do Norte, né, pelos Olmecas, por exemplo, tá? E essa famosa é um objeto, essa famosa molinha é um objeto que está na mão dessas civilizações antigas, desses povos antigos, né? E que ninguém sabe dizer por que todas as civilizações carregam essa mala, né? E alguns estudos já dizem que essa mala vem de muito tempo, até anterior a estar na mão desses seres, né? Mas não vamos entrar, nos aprofundarmos muito nessa história. Então hoje a gente vai tentar decifrar o grande mistério da mala carregada pelos sumérios, pelos egípcios, pelos turcos, pelos olmecas, tá? Que mala é essa? Que objeto é esse, né? Muitas pessoas, pelo que eu vi, já tentaram explicar isso. Acho que vamos tentar dar a nossa versão sobre isso, né? E então, assim, antes de falar sobre isso, vamos falar sobre os sumérios, né? Não tem como não falar sobre eles e não falar sobre os Anunnakis, né? Os Anunnakis que foram o principal estudo aí de um arqueólogo que muitos contestam, né? Que é o Zecharia Sitchin, né? Zecharia Sitchin, ele teria estudado por mais de 30 anos aí nessa região onde era a Suméria, que hoje é o Iraque, né? E teria decifrado várias escritas cuneiformes, né? São pedaços de argila, onde teria surgido essa primeira escrita, né? E que sempre nessas argilas se refere então aos criadores do Homo sapiens, que são os Anunnakis. Bom, o que diz essa história, né? Diz que os Anunnakis teriam vindo, muitas pessoas já sabem dessa história, teriam vindo do planeta Nibiru, né? Por causa da sua atmosfera, que estava bastante é, sobrecarregada ou estava, né, difícil de viver lá. E então eles vieram em busca de minério aqui na Terra, né? Eles trouxeram até seus próprios escravos, os Igigis e tal, né? E que depois esses escravos teriam se rebelado, né? E por isso os Anunnakis teriam dizimado eles, né? E para isso para eles continuarem trabalhando aqui nas minas, eles verificaram que havia alguém que eles poderiam fazer uma modificação genética, né, e transformar em escravos potenciais aqui na Terra, que seriam os Homo erectus, né, mais próximo dos macacos, né. Então eles fizeram aí um experimento genético com o próprio material deles, da Anunnaki, com o desse Homo erectus, né, onde teria surgido então o Homo sapiens, como conhecemos aí. Bom, é muito importante saber que as civilizações antigas todas, tá, elas se entrecruzavam culturalmente, né? Elas estavam muito próximas do tempo, né? Tanto que, por exemplo, as histórias dos hebreus, né, principalmente bíblicas, elas contam muita coisa que vem dos sumérios, como, por exemplo, o Jardim do Éden, como Adão, o primeiro homem, a primeira mulher, né, como o dilúvio, né, de Noé, que é contado em outra versão pelos sumérios, né, pela versão Anunnaki e tal, que eles teriam previsto tudo isso, né. Esse povo sumério é muito interessante por causa da criação de uma civilização extremamente moderna para a época, né? Que teria surgido aí por volta de 6.000 anos antes de Cristo, né? Estaria no seu auge por volta de 4.500 mais ou menos antes de Cristo, tá? E que tinha já uma engenharia muito avançada, projetos arquitetônicos muito avançados, construções muito avançadas, irrigação, né? E uma série de outros avanços na agricultura, coisa que antes o homem não estaria
pronto, segundo a história aí dos grandes arqueólogos, pesquisadores, para ter capacidade de desenvolver isso, né? Então eles teriam trazido isso para o homem aqui na Terra, os Anunnakis, né? E teriam sido os criadores, através dessa transmutação aí, dessa fusão genética, né? Eles teriam criado o Homo sapiens, né? E talvez isso explicaria, né, essa evolução tão rápida, esse pulo do Homo erectus para o Homo sapiens aqui na Terra, certo? Bom, tudo isso aí, né, a gente não está afirmando, são coisas que se estuda, que se ouve, são coisas místicas até, né? Mas é muito importante saber, como eu estava falando, que os hebreus, né, repetem muito a história dos sumérios, que também há muita coisa parecida dos deuses do Olimpo com os deuses sumérios, né? O fato dos Anunnakis que terem criado um homem à sua imagem e semelhança também, né? E diz nos escritos sumérios encontrados aí, de que esses Anunnakis eram apenas muito maiores que os homens, né? E em muitas coisas eles são representados, em muitos desenhos antigos, com uns seres alados, né? Seres com asas e coisa e tal, né? O que pode só simplesmente dizer que eles voavam, né? Isso de repente era só uma representação, né? Para simbolizar que eles poderiam voar, por exemplo, né? Já que eles eram seres de outro planeta com uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, né? O fato que essa bolsa que a gente vai chegar a falar sobre isso, né? Ela já está circulando nas mãos, né, desses seres antigos, e principalmente no caso dos sumérios, elas estão nas mãos dos Anunnakis. Não se vê cidadãos comuns, nem reis, com essas bolsas, né? Então, o que seriam essas bolsas? Numa dessas bolsas, vocês podem ver aí, em uma imagem ampliada, tem inclusive a imagem de uma cidade, né? E um zigurate que seria a primeira construção em forma piramidal, tá, da humanidade. E segundo os sumérios, esse zigurate ele servia para ponto de referência do espaço, né? Quando os Anunnakis teriam ido embora depois de um tempo, né? Depois do dilúvio, que também é uma coisa bíblica, como a gente já falou, eles teriam ido embora, deixado os homens aqui, seus representantes, né? Na Terra. Inclusive eles deixaram os homens que tivessem uma linhagem pura descendente dos Anunnakis como governantes da Terra, como reis, né? E eles não poderiam, de forma alguma, se reproduzir com outras pessoas que não fossem geneticamente igual a eles, né? Isso daria um sentido de pureza de raça, por exemplo, né? Coisas que até hoje se falou de uma forma distorcida, por exemplo, no período do nazismo, né? Mas a gente observa isso, por exemplo, nas famílias reais, né? Que os nobres só podem se casar entre si, né? Eles não podem se casar com pessoas que não têm o mesmo sangue azul, entre aspas, né? Aquele sangue nobre, né? Isso seria uma promessa da humanidade, então, feita para os Anunnakis, né? Eles ficariam aqui, mas manteriam essa genética pura, certo? Então, pessoal, essa bolsa, né, que transita entre esses seres, que principalmente são representados, no caso dos sumérios, pelos Anunnakis, tá? Elas têm ali esse zigurate, que seria esse ponto de referência, como já falei, né? Para quando eles voltassem, eles observassem de longe, né, tivesse como ponto de referência para onde pousar, por exemplo, onde estaria, né, os sumérios, onde estaria essa região que eles criaram, né, que eles construíram, né. Mas esse material já foi destruído, mas a gente pode observar isso hoje, e talvez seja uma semelhança, né, incrível, né,
de ideologias, talvez seja de forma pensada também, né? As pirâmides que a gente pode encontrar ao longo do planeta também, né? A gente sabe do Egito, né, que teriam sido feitos para, segundo a história, né, para tumbas e coisa e tal, né, para conservação dos corpos e coisa e tal, mas eu também vejo como ponto de referência, né, interplanetária, certo? Além disso, nós temos em outras regiões, né, no próprio México e outros lugares a gente pode encontrar, né, essas pirâmides, né, eu acho que é entre os astecas, né, e já se ouve falar também que talvez na Amazônia, né, já se tem falado aí há algum tempo, que possa também ter algumas construções nesse sentido, né? E isso explica essa comunicação entre todos esses povos antigos que teriam se espalhado, né? Pode ser numa uma era aí que a Terra estava lá na Pangeia, né? Período do congelamento, sei lá, de uma forma ou de outra, essa cultura teria se espalhado, né, pelo planeta. Pessoal, sobre a Bolsa, não é? O que tem lá, então, mostra esse zigurate, mostra essas cidades, né, nessa Bolsa em específico, né? E que seria, então, mostrando que esse seria um Anunnaki, esse ser, né, que estaria ligado entre o céu e a terra. A comunicação sempre é essa, né? Outros falam da forma, né, do formato da bolsa, né? Como é uma bolsa, a parte de cima seria arredondada, que seria o céu, e a parte de baixo quadrada seria a terra, né? Então seria essa ligação que estaria sendo feita aí através desse desenho. Outros se atrevem a dizer que isso era um instrumento tecnológico, né? Como se fosse, por exemplo, hoje um notebook, por exemplo, né? E que seria usado pelos Anunnakis, né? Que teriam essa tecnologia avançada, inclusive como tinham espaçonaves e coisa e tal, né? E eles poderiam estar usando isso, né? Mas não explica isso o uso de outras civilizações, né? A menos que os Anunnakis tivessem andado por aí, tivessem habitado em outros lugares. Também isso é possível, né? Então, tudo isso a gente pode começar a pensar a partir de agora, né, sobre essa civilização antiga extremamente complexa, difícil de estudar, pessoal, tá? E porque tem muitos deuses, muita criação, se mistura muito aí com os hebreus, né? Se mistura com os gregos, se mistura com os egípcios, né? Inclusive falam que os Anunnakis teriam feito outras experiências genéticas, né? E que não teriam dado muito certo, no caso dos Néfilins, né? Que viriam monstros e coisa e tal, aqueles gigantes que surgiram, né, na Terra, e que isso até aparece aí na Bíblia, como os gigantes que ajudaram Noé a construir a sua arca, né? Mas depois também aparecem seres misturados aí com animais, né? Homens com corpos de homens com cabeça de touro, como no caso o Minotauro, né? Misturas com o corpo de leão, com esfinge, com o rosto de uma pessoa, né? Todos esses seres mitológicos antigos, né, que nós temos também poderiam ter sido experiências genéticas com animais que não teriam dado certo, né? Então tem várias explicações sobre isso, certo? Bom, enquanto a bolsa, então, é isso aí, pessoal. A gente continua estudando, continua tentando resolver essa incógnita, né, da humanidade, mas a princípio, né, ela representa isso, essa ligação do céu, da terra, né, que só teriam esses seres divinos e por isso eles carregariam essa representação. Embora essas representações, esses desenhos já estejam nas cavernas, né, muito tempo antes até, certo? E sem ninguém carregando, isso que é muito interessante saber. Certo, pessoal? Então eu agradeço aí a todos, se inscrevam no canal, muito obrigado, voltaremos!